Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao meu canal do YouTube. Nesse exato momento, mais uma vez, que nos tem ao privilégio e a oportunidade ampla de mais uma vez poder cumprimentá-la a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Cordeiro, capelão do sistema prisional aqui da minha grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste canal, nós estamos se esforçando para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Você é católico, você é espírita, você é budista, você que não professa credo religioso nenhum, você é considerado como ateu, tem o meu respeito. Mas o grupo que está, na minha visão, na minha ideologia, considerado como à toa em todo o planeta Terra, tem grupos de atoas que pensam mais ou menos assim, nos seus corações, cheio de soberbas, demagogos, cheio de ironias, cheio de hipocrisias. E muitos ainda dizem assim: quando a morte física bater na minha porta, morreu, se findou, acabou tudo. Você está mal informatizado. Eu tenho que abrir sempre na abertura dos meus comentários, dos estudos, eu tenho que fazer a minha abertura do canal. É a forma de abrir o canal. É a forma de abrir aqui as minhas mensagens profundas sobre o Deus da matemática. Mas eu quero te dizer que Deus, lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, está escrito mais ou menos assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois se segue-se um juízo. Você querendo ou não querendo, você acreditando no que eu prego, no que eu não prego, de que as igrejas pregam, você está enrolado um dia. Jesus te aguarda. Você vai um dia saber a importância de todos os dias, quando eu abri o meu canal, e muitos de vocês começavam a ouvir, desligavam o vídeo, mudavam para outros vídeos que satisfaziam os prazeres da sua carne. Mas eu quero te dizer que lá em Hebreus capítulo 9, versículo de número 28 também está escrito: Jesus vai voltar pela segunda vez, sem pecado, para buscar aqueles que aguardam e esperam para a salvação. Eu quero dar um brado de glória a Deus, que hoje existe bilhões de servos em todo o planeta Terra, para a glória de Jesus, que está aguardando a trombeta soar, o toque da última trombeta. A trombeta vai soar, a trombeta vai tocar, e quem vai ver Jesus nas nuvens de glórias são os santos, são os salvos. Ei, Jesus quer te salvar. Jesus quer mudar a tua história. Muitos conhecem, a história de Jesus é muito pouco. O ser humano precisa conhecer o Jesus da história. O nosso lema é: Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e breve há de voltar. Nosso lema é: Jesus salva, Jesus tem poder para curar, libertar, batizar com o Espírito Santo para quem crê, certo? E breve ele há de voltar. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse exato momento, mais uma vez, estamos gratos a Ti por esse dia, por esta oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, para juntos poder falar mais um pouquinho sobre
em consonante a sua maravilhosa palavra, que será revelada ao meu coração, ao corações de milhões e bilhões em todo o planeta Terra. Começando pela minha Grande Montes Claros, pelo meu estado, e vai invadir os 4 cantos do meu país, que é gigante, e os 4 cantos do planeta Terra. Que eu desapareça e que o Senhor apareça no meu ministério. Que eu desminua e que o Senhor cresça-se no meu ministério. Muito bem, meus irmãos, eu prometi, senhoras e senhores, jovens, anciões, homens que têm uma bagagem de conhecimentos em concernente às Sagradas Escrituras, aos cânones sagrados. Eu quero compartilhá-los com senhoras e senhores, a partir desse exato momento, algo profundo, dando sequência sobre a besteira que o homem considerado o mais sábio de todos os tempos, Salomão, na minha visão hoje, na minha concepção de experiente, como examinador da Bíblia Sagrada, como preservador, como protestante, eu quero aqui fazer as minhas posições e dizer que ele foi o pior burro de todos os tempos do final do seu ministério. Ele começou muito bem e terminou muito mal. E quando está começando muito bem e termina muito mal, sem a salvação. Foi o que ocorreste, foi o que aconteceste com o rei Salomão. Mas eu gostaria já de chamar a sua atenção em 1 Reis, capítulo 11, versículo 14 em diante. 1 Reis, capítulo de número 11, versículo 14, que nos disse assim: Deus levanta adversários contra Salomão. Pastor, aconteceu isso? Aconteceu. Por incrível que pareça, o Todo-Poderoso, ele vai levantar adversários contra Salomão. Para nós saber se isso foi verdade, o primeiro versículo já está aqui em 1 Reis, capítulo 11, versículo 14, que nós vamos desbuiar, nós vamos estar meditando versículo por versículo e vamos estar examinando e pedindo ao Espírito Santo que venha revelar algo profundo dentro desta palavra, porque é um conteúdo riquíssimo para os nossos aprendizagens, para os nossos relevos espirituais em pleno século XXI. Que nos diz mais ou menos assim: levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, o Edomeu. Na palavra Edomeu, tem um ponto e tem uma vírgula. Na outra Bíblia de Obreiro eu vou trazer o significado. Ele era edomita. Então quer dizer, nessa tradução da Bíblia normal, Edomeu. Na outra ele era edomita, certo? Ele era da descendência do rei em Edom. Então esse Hadad, ele vai ser a pessoa escolhido a dedo por Deus para poder perseguir o rei Salomão, afrontar o rei Salomão. E eu quero te dizer que quando as pessoas brincam com fogo, se queima. E Salomão brincou com fogo. Quem brinca com fogo, se queima. E o que me chama mais importante aqui, que o Todo-Poderoso, o Senhor, levantou, pois, o Senhor contra Salomão. Meus irmãos, você já imaginou se Deus levantar contra a minha pessoa, levantar contra a sua pessoa?
levantar contra qualquer obreiras ou obreiros, pelo amor de Deus, será uma questão crucial. Qual defesa que eu vou ter, que você vai ter, sendo que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Eu quero te dizer que ele fez isso com o rei Salomão, porque Salomão tinha feito as tolices, as burrices, as besteiras, igual os textos que lemos, que já está postado aí no canal, criam um altar às deuses e deuses minúsculos estranhos, astarotes, para satisfazer o ego, os desejos das suas mulheres, concubinas e as 700 princesas dado como esposa e como mulher. E mais 300, então um total de quê? 1000 mulheres. E eu quero te dizer nesse exato momento que hoje a continuidade da sequência desta palavra, o Espírito Santo vai revelar coisas profundas para o meu relevo espiritual e para o teu relevo também espiritual. Versículo 15 do capítulo 11. Olha para vocês verem a profundidade. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o capitão do exército, a enterrar os mortos, feriu a todo o homem em Edom. Olha para vocês verem aqui, porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o capitão do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os homens em Edom. Ele tinha ferido, matado, e o que me chama a atenção, preste bastante atenção, que ele já estava enterrando-se os mortos. Meus amados, meus irmãos, é profundo. A desobediência de um homem de Deus leva a catástrofe de ruína para uma sociedade, para uma comunidade, para um país. Foi uma devastação total, devastou total, foi uma aniquilou total. E eu quero te dizer que dentro desta palavra, Deus, Ele reservou para o meu coração, reservou para o teu coração, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo o Israel, até que destruiu a todos os homens em Edom. Vocês imaginam que eles ficaram em uma localidade centralizada durante 6 meses? Meus irmãos, 6 meses, meio ano só matando, meio ano só assassinando gente, meio ano só detonando. Olha para vocês verem a profundidade. Vou ler o versículo de número, preste bastante atenção. Vou ler o versículo 16 com calma, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo o Israel, até que destruiu a todo o homem em Edom. Meio anos de confronto, meio anos de batalha, meio anos de guerra, meio anos de conflito. Foi o que? 6 meses. Aí o versículo 17, presta atenção para vocês verem a profundidade do assunto. Haddad, porém, fugiu
Haddad, porém, fugiu. E ele e alguns homens edomeus, no caso aqui, edomeus, se refere aos edomitas, tá certo? Dos servos do seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Haddad muito jovem. Esse Haddad, ele era o quê? Muito jovem, bem novo, mas era um homem duro na guerra. Ele era imbatível na batalha. Mas quem foi que separou ele? Quem foi que levantou esse adversário contra Salomão? O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Por que, pastor Vaca, que Deus fez isso contra Salomão? Porque ele abandonou o Senhor, abandonou os mandamentos do Senhor, abandonou os princípios do Senhor. E quantos estão abandonando a fé? E quantos estão negando o nome de Jesus? E quantos estão, infelizmente, hoje substituindo o nome de Jesus? Muitas pessoas hoje estão numa idolatria terrível. Não estou falando aqui só a questão da escultura. Muitas pessoas, infelizmente, estão idolatrando com qualquer coisa, até com bijuteria, coisas supérfluas desta vida. Mas eu quero te dizer que no nome de Jesus, após você ouvir essas mensagens, ouvir este tema, vocês vão estar refletindo, colocando as suas casas em ordem e vai ver e fazer um exame de consciência se vocês estão dentro do reino do Senhor ou está fora há muito tempo. Vocês não podem estar com o pé, eu não posso estar com o pé dentro da igreja e outro no mundo. Os nossos dois pés têm que estar firmados dentro-se da casa do Senhor. Versículo de número 18. Levantaram-se de Midian levantaram-se de Midian e foram fora para a tomarar consigo homens de Pará. E foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe prometeu sustentos-lhe e deu-lhe uma terra. E achou Haddad grandes graças diante de Faraó, e de maneira que deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Tafinés, a rainha. Esse Haddad aqui, até mulher, depois que ele encontrou com o Faraó, ele conseguiu. Entendeu? O que a Bíblia está dizendo aqui. Aí o versículo de número 20 diz assim: e a irmã de Tafinés deu-lhe um filho, Genubate, o qual Tafinés criou na casa de Faraó. Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Haddad no Egito, que Davi adormeceu, ouvindo, pois, Haddad no Egito, que Davi adormeceram com seus pais, que Joabe, o capitão do exército, era morto. Está vendo aqui? Olha para vocês verem, que vou repetir o versículo. Ouvindo, pois, Haddad no Egito, que Davi adormeceram com seus pais, e que Joabe, o capitão do exército, era morto, disse Haddad a Faraó: despede-me para que eu vá à minha terra. Então o Haddad, ele perseguiu, fez o que tinha que fazer, ficou fugitivo, escondido,
quando ele ficou sabendo que Davi tinha se morrido, o capitão, você está entendendo? Era morto, ele falou, poxa, agora eu vou bater um papo com o faraó para mim voltar para minha terra. Voltar para a minha origens, né? E disse Haddad a faraó, despede-me para que eu vá à minha terra. Então ele pediu para o faraó despedir-se deles, que ele despedisse-se de faraó, se faraó liberasse para ele voltar para a sua terra. Aí o versículo 22 diz assim, porém faraó lhe disse, pois que te falta comigo, que procura partir para a tua terra? E disse-lhe ele, nada mais, todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário. Olha para vocês verem aqui, meus irmãos. Então, primeiro Deus levantou Haddad. Aí Deus agora vai levantar outro aqui no versículo 23. Só para vocês verem aqui o tanto de problema que Salomão teve. Também Deus lhe levantou outro adversário. A Rosam, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor. Tá vendo? Adazes, rei de Zombar. Então aqui, para vocês verem, primeiro Deus levanta um, depois desse que Deus levantou, que foge, que já tinha feito muita matança, já fez uma bagunça terrível, Deus vai e levanta o segundo, aqui no versículo 23. Também Deus levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor. Adades, rei de Zomba, porque tem um acento aqui no A, Zomba. Contra que também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão. Tá vendo aqui? Quando Davi os matou, indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. Então ele vai virar o quê? Um capitão de seu que esquadrão, de um esquadrão. Ele tinha pessoas que ele estava liderando para poder bombardear, para poder avançar, para poder atacar. Levantado por Deus. Meus irmãos, tudo para Salomão deu errado. Eu estou lendo todos os versículos com calma aqui, para vocês aí acompanhar a profundidade. Contra que também ajuntou-se homens e foi o capitão de esquadrão, versículo 24, né? Agora o versículo de número 25. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Agora aqui, no versículo 25, eu quero, com muita cautela, mostrar para as senhoras e senhores que está acompanhando a minha linha de pensamento. No versículo 25 aqui, Deus aperta a situação para Salomão. Esse adversário aqui que Deus levanta aqui, e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isto além do mal que Haddad fazia. Na palavra Haddad fazia, tem um ponto e tem uma vírgula, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Esse Haddad, ele praticamente aqui foi um cão. Foi uma pessoa cruel, crucial, mas infelizmente foi Deus, foi o Todo-Poderoso. Quando Deus quer fazer alguma coisa, meu irmão, Ele até permita, e Deus até
levanta adversários. Deus levantou adversários contra Salomão. Está entendendo aqui? Que não foi o diabo que levantou contra Salomão? Aqui foi Deus. Deus que levantou esse povo aqui. Ó. Olha o versículo de número 26. Até Jeroboão, não, 25, desculpa. E foi adversário de Israel, ainda estou no 25, depois que eu vou ler o 26. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isto além do mal que Haddad fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Ele tinha pavor de Israel, ele tinha pavor do judeu, ele tinha pavor de cristão, ele tinha pavor de evangélico. Tudo isso porque Salomão tinha feito a besteira. Está entendendo aí a profundidade? E eu quero provar até o final aqui que ele perde a salvação. Que ele não vai se arrepender. Porque se Salomão volta e se arrepende, ele tinha sido perdoado por Deus e tinha alcançado o objetivo e não alcançou. Aí o versículo 26. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu de Zereda, servos de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou as mãos contra o rei. Está vendo aqui? Gente, olha o tanto de pessoas que também se fez oposição a Salomão. Vou ler aqui com calma aqui, ó. Até Jeroboão, filho de Nebates, Efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome de Zerua, também levantou as mãos contra o rei. Está vendo aqui? O tanto de problema que Salomão enfrentou depois que ele fez essas besteiras de voltar para o Egito. Versículo 27. E foi a causa porque levantou mão contra o rei Salomão, tinha edificado a Milom, e Sererol, as aberturas da cidade de Davi, de seu pai. Versículo 28. E o homem Jeroboão era forte e valente. Está vendo? E vendo Salomão a este jovem, que era laboriosos, ele pôs sobre todos os cargos da casa de José. Agora o versículo 29. E sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, a Silonitas, o encontrou no caminho. Ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. Aias pegou na roupa nova que tinha sobre si e rasgou, e os 12 em doze pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgareis o reino das mãos de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Olha para você aqui, ó. Essa parte aqui, ela é rica, ela é profunda,
E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que te rasgarei ao reino. Então Salomão, o reino vai ser repassado, você está entendendo? Para seu filho. Olha para vocês verem assim. Presta bastante atenção. E disse a Jeroboão: tomais para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão. Então foi rasgado o reino das mãos de Salomão. Ele vai perder o reino. Ele vai perder o reinado. E a ti darei as 10 tribos. E a ti darei as 10 tribos. Está vendo aqui, meus irmãos, que é rico, que é profundo? Porém, ele terá uma tribos por amor de Davi. Diz que ele ia ter uma daquelas tribos por amor de Davi, ou seja, o seu pai. Não por mais Salomão, porque aqui ele já estava perdendo tudo. Olha para você aqui a ruína que foi para Salomão. É rico. É profunda a minha linha de pensamento. Ele vai perder o reinado. Ele vai perder tudo, né? Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meus servos, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi, de todas as tribos de Israel. Vocês estão vendo aqui a importância que eu tenho que ler até o final, para vocês verem, até na morte de Salomão, ele não vai se arrepender. É por isso que eu tenho que ler o capítulo todo. Vocês têm que ter paciência comigo aí hoje, para vocês entenderem a linha de pensamento. Porque me deixará circunvar os Atarotes, deuses de Sidonios, a Quemós, deus dos Amoabitas, e a Micom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazeres o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Esse versículo 33 aqui, eu quero te dizer que Salomão, quando ele levanta lá aquele altar, olha o tanto de deuses estranhos que ele foi para satisfazer ego das mulheres, das suas esposas, concubinas. Olha para vocês verem aqui, porque me deixará se encurvar Astarotes, porque deixou o Senhor, foi encurvar Astarotes. E quantos hoje, começando aqui pela meu estado, Minas Gerais, o meu país gigante, Brasil, quantos milhões de pessoas que ainda curva igual Salomão lá curvou. E Salomão, por desobedecer à ordem divina, por desobedecer aos santos mandamentos do Senhor, ele vai receber a repreensão total que Deus usou, levantando aqui dois tipos de pessoas contra a vida dele. Olha para vocês verem aqui, ó. Porque me deixares assim curvar Astarotes, deuses dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, a Quemós, o deus dos Moabitas, e a Micom, deus dos filhos de Amon, tá vendo aqui? Amon, e não andaram pelos meus caminhos, que não andou mais pelos caminhos do Senhor, para fazeres o que era reto aos meus olhos, ou seja, aos olhos do Senhor, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Salomão estava distanciado. Salomão se desviou. Por isso que eu não gosto de usar a expressão que quando a pessoa usa
fulano está desviado, o filho do pastor está desviado. Não. Ele está em duas condições. Qual é, pastor? Ele pode estar estacionado ou parado. No original, você pode pesquisar lá, que a palavra desviado não tem retorno, não tem volta. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão desviou. Salomão não ficou parado ou estacionado. Aqui eu já concordo que Salomão literalmente estava o quê? Desviado. Ao tanto de deuses, irmãos, que ele foi adorar. Ele levantou até o altar e fez o povo daquela época curvar e prestar cultos, adorações. Aí o versículo 34, olha para vocês verem. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipes ponho por todos os dias da tua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, a qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Davi teve as falhas, teve as fraquezas, mas Davi amargamente volta atrás e pede perdão de coração. E a Bíblia diz que o coração de Davi, ele foi literalmente perdoado. Salmo de número 51, 9 e 10, porque Salmo tem capítulo e versículo, é profundo. Davi amargamente ele pede perdão e recebe o perdão. Não foi o caso de Salomão, nem pediu perdão, ele quis. Se ele volta e se humilha, ele ia alcançar. Aí o versículo de número 35, mas das mãos dos seus filhos tomarei o reino e darei a ti as 10 tribos deles. Aqui, ó, Deus falou que ia tomar o reino. E foi o que aconteceu. Tomou e deu. Vocês vão ver eu lendo aqui para frente que deu o reino. Vai passar. Você está entendendo? Aqui o versículo 35. Mas das mãos do seu filho tomarei o reino e darei a ti as 10 tribos de Israel. Está vendo aqui? Está entendendo aí a profundidade do assunto? Vai tomar o reino, ele perde o reino. Você imagina, irmão, a posição que Salomão teve a vida toda, perdeu o reinado e vai passar. Você está entendendo? Olha para vocês ver a profundidade. Olha o versículo 36. E o seu filho darei uma tribo, e ao seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada adiante de mim, em Jerusalém, a cidade que eu escolhi para pôr ali o meu nome. Então Deus tinha que dar continuidade. Foi porque Salomão fez as besteiras que estava tudo findado. Deus vai passar o reinado para seu filho. E para que o nome dele ficasse em Jerusalém. Porque era a promessa do Senhor. Porque Salomão tinha feito as besteiras. Aí o versículo de número 37. Eu te tomarei e reinarás sobre todos que deseja a tua alma, que será rei sobre Israel. Eu te tomarei e reinarás sobre tudo e que deseja a tua alma. Na palavra alma tem um ponto e tem um vírgula. E serás reis sobre Israel. Está vendo aqui? E Deus fez uma promessa. E foi o que aconteceu. E foi o que sucedeu. Aí o versículo 38. E há de ser que, se ouvireis todos os que te manda, e andareis pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo. Eu serei contigo e edificarei uma casa firme,
como edificarei a Davi, eu te darei Israel. Meus irmãos, Deus aqui já estava fazendo uma promessa total para o filho, que infelizmente o pai fez a besteira, né? Você está entendendo? E o filho vai pegar tudo, ia ser rei, ia reinar, ia estabelecer, você está entendendo? Firme como edifiquei Davi e te darei Israel. Versículo 39. E por isso afingireis a descendência de Davi, todavia não para sempre. E por isso afingireis a descendência de Davi, todavia não para sempre. Versículo 40. Assim Salomão procurou matar Jeroboão. Aqui, ó. Aqui Davi vai ficar revoltado. Assim, Davi não, Salomão. Assim Salomão procurou matar Jeroboão. Tem um ponto e tem uma vírgula. Porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, até com Siquer, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Deus não permitiu Salomão matar Jeroboão, porque Deus falou que ia passar para ele. Meus irmãos, olha para você a desgraça de Salomão. Ele ficou tão irado, ele ficou tão revoltado. E nesses outros versículos aqui vocês vão entender. Assim Salomão procurou matar a Jeroboão. Porém Jeroboão se levantou, fugiu para o Egito até com Siquer, rei do Egito. E esteve no Egito até Salomão morreu. A morte de Salomão. É aqui que eu quero finalizar até o versículo 43. Eu quero ler todos os versículos que não vai encontrar que Salomão arrependeu. Está entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo aqui que eu tive de ler para você que é examinador aí da Bíblia Sagrada e depois foi realmente, ele mostrou, eu li aqui, bateu, não arrependeu não. A morte de Salomão. E quando ao mais dos altos de Salomão, e tudo quanto fez a sua sabedoria, porventura não está escrito nos livros dos feitos de Salomão. Versículo 42. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi de 40 anos. Então Salomão reinou em todo o seu tempo, foi o que? De 40 anos, certo? Versículo 43, para me fechar com chave de ouro. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, o seu filho, vai reinar no lugar de Salomão, o seu pai. Meus irmãos, eu quis trazer em duas baterias sobre o homem considerado o mais sábio, e eu estou sendo o único pregador do século 21 que estou usando a expressão que é um pouco pesada. Para mim, ele foi o mais burro de todos os tempos, principalmente no final do seu mandado, do seu reinado, porque ele volta à idolatria. E nós, no século que estamos vivendo, o evangélico genuíno tem que pregar contra a idolatria, porque o nosso Jesus não pode ser substituído por qualquer mercadoria barata, por qualquer outro. E infelizmente, em todo o planeta Terra, na África mesmo, tem até pessoas que uma barata, tem mulheres que têm até medo de barata, outros têm nojo, mas outros têm pavor, né? Se você põe uma barata na roupa de uma mulher, meu filho, ela pula, ela grita de sapatilha e faz uma baderna na cara que é só Jesus na causa. E na África, infelizmente,
Barata lá é uma deusa, é um deus. Um elefante é um deus. Ratazana, o rato, é um deus. Pedaço de madeira, de pau para eles lá é Deus. Ser humanos é Deus. Entendeu? Né? E muitos outros bichos, a vaca é um Deus. Só para vocês entenderem, eu estava pesquisando sobre nos países, uma boa parte da África, não toda, porque hoje tem muitas igrejas infiltradas evangélicas. Infelizmente lá são aproximadamente 32 mil nomes de deusas e deuses. É muita deusa e muitos deuses. Não está longe não, mano. Em Portugal, o Espírito Santo de Deus fez eu lembrar aqui agora, a Marta é a deusa do país. É o centro das atenções. E no nosso Brasil, em diversos estados, tem alguém que leva um título, que é uma deusa, que é um deus minúsculo. Vocês viram aí que Salomão perde o seu reinado, tentou matar de qualquer jeito a esse Jeroboão e não conseguiu, porque ele é Jeroboão. Tentou matar Jeroboão de tudo quanto é jeito, mas não conseguiu, porque foi Deus que tinha levantado. Eu quero profetizar dentro desse estudo, dentro desta palavra, que o Deus que eu estou pregando aqui 24 horas, de segunda a segunda, às vezes, postando vídeos diariamente, são sementes da palavra de Deus, que vai ficar na tábua do coração de milhões e de bilhões de pessoas. Não existe outro Deus. Não tem Maomé, não tem Alá, não tem o Deus Sol, Lua, Deus Estrela. Não. Só tem um que criou a mim, que formou você. Não foi Alá que te criou. Não foi Maomé que te fez. Quem nos formou foi o Todo-Poderoso. Nós somos a imagem semelhante do Todo-Poderoso. E Ele há de voltar a buscar o seu povo. E eu quero te dizer que eu quero estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Você tem que estar preparado para encontrar com os senhores nos ares. Eu quero nesse exato momento fazer uma oração para todos vocês. Senhor meu Deus e meu Pai, diante de um estudo tão longo, tão complexo, tão turbado, às vezes muitos líderes, pessoas que pesquisador da Bíblia Sagrada, no início talvez não entendeu, não vai entender, mas que o Senhor venha fazer eles entender e compreender, porque a palavra ela é do Senhor. Eu te peço a bênção do Senhor pelos meus ouvintes, pelos os meus seguidores do Brasil, não do Brasil, os meus seguidores dos 4 cantos do planeta Terra. E todas essas pessoas que for ouvir as mensagens, que o Teu Espírito Santo venha convencê-las, que eles possam também ter o direito de conhecer o Senhor melhor. Não adianta. Todas as pessoas que procurou servir outros deuses, o Senhor respondeu com fogo. O próprio Elias, o próprio Eliseu teve essas experiências. Com Elias foi uma coisa sobrenatural. E eu quero te dizer no nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa nação, abençoa a nossa pátria, abençoa as nossas crianças, nossos jovens, abençoe toda a nossa pátria e que as pessoas venham conscientizar e saber que só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode salvar,
Só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode curar, só o Senhor tem o poder de batizar com o Espírito Santo quem crê, e breve o Senhor há de voltar. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu ainda hoje vou voltar fazendo ainda o número 1000 e depois eu faço 900, pessoal, porque o 1000 vai ser mais interessante, vai ser mais rico. Então hoje eu vou postar 2 vídeos longos, porque o 1000 também vai ter muita referência bíblica. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.